faz adormecer. Olá pessoal, meu nome é Danilo Leão, sou diretor e dramaturgo do espetáculo Tempo da Fumaça, Fastio Pós-Coito, da Cênica 460, companhia essa que eu ajudei a fundar junto com Daniel Scoccuglia, que já conta com bastante gente que trabalha conosco há muito tempo, talvez mais tempo do que gostaríamos de admitir, e que hoje conta com um belíssimo acréscimo, que é o nosso querido Yuri Martins. Ele e o Daniel são os dois atores do nosso espetáculo. E eu tô aqui para contar um pouquinho para você sobre como veio essa concepção, como veio essa ideia, para ver se ajuda a esclarecer algumas coisas. E se faz com que o interesse de vocês aumente ainda mais pelo nosso projeto, que precisa muito desse incentivo para acontecer. Bom, o espetáculo Tempo da Fumaça nasceu de uma ideia de inspiração no conto A Missa do Galo, do Machado de Assis. Aquele clima de erotismo e sensualidade, de tudo aquilo que não era dito, aquela tensão entre aquela mulher mais velha e aquele garoto. Tudo isso foi transferido para o Tempo da Fumaça, agora com uma relação entre dois homens. Homem de meia idade, desentenda. Com grisalhos leves, deixados como por um desleixo, ou forjados para o charme, funciona. Modos polidos e quase instintos na geração de garoto, com letra maiúscula. O garoto. Garoto com frescor que o faz garoto, acompanhado por rugas sutis de maus tratos inerentes à vida. Um gosto especial pelo inadvertido, uma sede violenta por advertências. Embaraçado constante nos anseios de poder. Arrimo de família, sustenta um sorriso juvenil e um olhar calendoscópico. Cobertos por uma camada de poeira leve, pela qual por nesgas sutis se observa ainda um brilho lustroso, casado com mais de 2 filhos. Então esse é o personagem do homem que eu faço no espetáculo O Tempo da Fumaça, o Fastio Pós-Coito, dirigido pelo meu amigo Danilo Leão. A gente já trabalha junto há alguns anos. É um espetáculo que trata de relacionamentos. Bem, essa é a sinopse do personagem que eu tô fazendo, que é o garoto, né, no espetáculo Tempo da Fumaça, o Fastio Pós-Coito, dirigido e escrito pelo Danilo Leão. Esse processo ele tem sido bem interessante, bem diferente de tudo que eu já vivi na minha vida. Acredito que muito pautado pelo momento que a gente vive hoje, né, um momento muito incerto do mundo, e eu acredito que muitos artistas devem estar passando por isso, mas tem sido um processo muito poderoso, assim, muito intenso. E daí a gente já tem 2 pontos super relevantes com relação à temática do espetáculo, né? O primeiro é a comunicação, ou a ausência dela nos dias de hoje. É fato que a comunicação anda cada vez mais precária. É fato que as pessoas se sentem cada vez mais oprimidas e reprimidas e não podem dizer aquilo que sempre gostariam de dizer. É fato também que as minorias continuam sendo minorias, quando não cada vez mais minorias. E que alguns temas, como uma história de amor entre 2 homens, não deveria ser choque para ninguém. Não mais. Não sempre, mas não mais. O que seria o fastio pós-coito para cada pessoa, né? Então, assim, esse homem casado, com 2 filhos, que se vê nesse relacionamento com um garoto de 18 anos, 19, 20 anos, que é cuidador do pai dele que morre, e discutir essas relações, né? Assim, esses homens, estamos muito longe de qualquer tipo de lição de moral ou de caminho das pedras, ou eu participei do cerne da construção e a ideia são as relações. Então, o mais importante são essas relações, o que é o tempo da fumaça para cada um, né? Bom, trata-se de um espetáculo com uma óbvia relevância, principalmente para os dias de hoje, né? É fato que a comunicação anda cada vez mais pulverizada, mais fragmentada, mais baseada naquilo que vão achar. Vide aí os likes, as curtidas, o tal do engajamento virtual e por aí vai, com os formadores de opinião cada vez tendo menos opinião, provavelmente, e a nossa política caminhando para onde anda caminhando, né? Não preciso dizer muito sobre como estamos aí avalizando as opressões sobre as minorias e
endossando um discurso que é muito perigoso, porque coloca vidas em risco. Então, o que nós queremos com o nosso projeto, com o nosso espetáculo, é trazer essas reflexões à tona para a sociedade, né? É um espetáculo que, inclusive na estética, tem essa pretensão. Eu quero que ele traga mais perguntas do que respostas, né? Eu acho que ele tem a potência de um tornado, ele vai ser capaz de balançar as estruturas desse homem, mas ele também tem a sutileza de uma brisa, né? E acho que ele nunca vai dizer realmente o que ele gostaria de dizer. Ele sempre vai deixar algo meio subentendido, meio que por trás dessa fumaça, né? É um espetáculo que se aparenta enquanto realista e naturalista, enquanto a teórica normalidade que todo mundo espera, e de repente se desconstrói na frente das pessoas, enquanto cenário, enquanto iluminação, cria uma fusão de estéticas com diversas outras escolas estilísticas do teatro e das artes cênicas em geral. Os figurinos também corroboram para isso, e as danças de nuances das personagens não ficam atrás. É um garoto muito intenso, livre, mas com um poder autodestrutivo muito grande, né? O encontro dessas duas figuras é um encontro pautado pelo tesão, pela tensão e uma relação bela, mas particularmente hoje uma relação também muito triste, né? Porque ela é pautada no que não é dito. Então é um espetáculo que, além de tudo, eu acredito que nos tempos malucos que a gente vem vivendo, é um grande serviço, né? Porque a gente está falando de ser humano, está falando sim de traição, está falando de liberdade, está falando de escolhas, mas está falando de relacionamento e como nós lidamos com as nossas questões, mesmo que quando para a sociedade elas pareçam não viáveis ou não aceitas. Isso é muito bacana no Templo da Fumaça. O Templo da Fumaça não pretende criar nenhuma espécie de lição de moral, não pretende deixar nenhuma mensagem enrijecida. Aliás, é contra tudo isso que nós estamos falando ali no espetáculo, contra qualquer espécie de enrijecimento, até porque nós acreditamos piamente que democracia trata-se de uma coisa que é muito maior do que a tal da ordem em função do progresso, do que colocar as pessoas em cárceres, enfiar cabrestos em cada uma delas e fazer com que todas caminhem juntas em prol de uma produtividade que não as beneficia. Tendo isso em vista, entendemos então que a democracia é a pluralidade. Talvez um dos maiores questionamentos seja por que um tango de 1922, gravado até mesmo por Ângela Maria, que é o Fumando Espero, e que dá-se a escolha por Marisa Monte simplesmente pelo tempo da fumaça. Pela questão do tango trazer essa força, esse peso, marcado não só por quem canta, mas por quem dança também, mas com a voz de Marisa, uma voz suave, uma voz leve, uma voz como a fumaça. E ao conversar com o Danilo, e ele propor qual seria a intenção dele ao ler o texto, a base que ele me apresentou, eu entendi que teria que vir não só o peso de uma história que tem uma certa densidade, assim como a fumaça que permeia todo o diálogo que se estabelece ali. E por ser um espetáculo plural, é que pretendemos, e já começamos esse trabalho, de estabelecer parcerias com organizações que assistenciam vulneráveis de todas as espécies de minorias que você pode imaginar na sociedade civil. É um espetáculo que pretende ocorrer na cidade de São Paulo, uma cidade onde a gente pode observar as discrepâncias talvez um pouco maiores. Não talvez. As discrepâncias com certeza um pouco maiores. E só o trabalho de ir atrás dessas organizações sem fins lucrativos e não governamentais e perceber a quantidade delas que existem, a gente percebe que o nosso trabalho está sim indo por um caminho necessário, que é muito importante para acontecer. Mas aí eu queria chamar um pouco a atenção para o nome, porque a fumaça ela tem, ao mesmo tempo que um corpo que se faz presente,
enquanto coloração, enquanto dança, também tem essa característica de se devanecer ou evanescer, ou ambos. E o que nós pretendemos nesse baile das danças das fumaças no nosso espetáculo é justamente mostrar a sinuosidade das singularidades, mostrar a beleza de agregar o plural, de entender o alheio enquanto indivíduo e não enquanto alguém que deva nos agradar ou concordar conosco. Esse respeito é fundamental e é algo que nós estamos buscando, com modéstia à parte, uma beleza estética ímpar, uma fusão de estéticas de escolas teatrais, como eu já disse, que acabam gerando em si uma já nova estética. É um espetáculo muito bonito, com duas personagens, o garoto e o homem, muito bem construídas, que a gente espera estrear em breve. Mas também possuímos um texto que está em desenvolvimento e que está belíssimo. Alguns trechos do texto são compartilhados durante o projeto, como a descrição de lugar algum. É um espetáculo que traz o dado da realidade cênica, mas também traz o dado interno das personagens, que é o nosso lugar algum, que está descrito de uma forma muito bela no nosso projeto. E é justamente esse lugar algum que dá vazão àquilo que não é dito, que dá vazão às vozes que não têm lugar de fala, que dá vazão às angústias que não dizemos por medo de repressão, por medo de preconceito, por medo até do nosso preconceito, de um auto-preconceito, de uma auto-punição, com a necessidade de talvez termos sempre que nos encaixar. Não há essa necessidade. Talvez a luz seja a grande responsável por realizar e transparecer as alternâncias entre a realidade e o lugar algum, não cuidando somente de evidenciar os espaços, como também o tempo. Essa foi uma anotação que eu fiz durante o processo de criação. Se juntarmos todas as minorias, já está constituída uma maioria. O que falta para isso é reflexão, diálogo, organização e entendimento. Não trazer para o palco esse lugar de embate, trazer para o palco esse lugar de conciliação, trazer para o palco esse lugar que pretende fazer com que todos entendam que o seu ambiente não é o ambiente de todos. Talvez com que as pessoas entendam uma coisa que meu avô já dizia, que é: o meu direito acaba quando o do outro começa. E assim segue. É assim e só assim que para mim é possível haver civilização. Não creio que estamos vivendo um processo civilizatório pleno nesse momento, muito menos democrático. Que vocês possam nos ajudar com as nossas contrapartidas, que estão todas estruturadas de uma forma belíssima para o auxílio das organizações. Temos oficinas de teatro direcionadas à comunicação e à percepção do indivíduo. Temos gratuidade de praticamente 100% dos ingressos em todas as apresentações. 50% da gratuidade de todas as apresentações vão ser destinadas para essas organizações, e os 50% do público dito pagante, na verdade, vai pagar com ao menos a doação de 1 quilo de alimento, que também será direcionada a essas pessoas vulneráveis. Temos intervenções de comunicação no final de todos os espetáculos, lives sobre o debate de formação de público, de entendimento do que são as minorias e de como funciona essa democratização cultural. Enfim, as benesses desse projeto não param de se mostrar. Tratamos aqui de uma belíssima obra artística, de algo que com certeza vai ser agregado e muito bem agregado para o nosso cenário cultural, e contando ainda com o engajamento social, que para mim é parte fundamental de qualquer projeto artístico-cultural. Temos essa responsabilidade, principalmente se o dinheiro público for aquele que está nos fomentando. Essa é uma responsabilidade não só de uma contrapartida no sentido estrito da palavra, mas de uma devolução à sociedade para aquilo que ela nos dá. Já fornece a arte, a cultura, o material humano, já nos fornecem as questões, já nos fornecem as belezas e as feiuras que o mundo tem enquanto cru. E disso nós fazemos o nosso trabalho. Mas também agora nos oferecem parte dos seus impostos. E é assim que nós entendemos que nós devemos devolver a essas pessoas tudo isso que elas já nos dão. Conto com vocês, parabenizo o PROAC por estar cada vez crescendo mais em pluralidade, em valores, em abrangência, e fico feliz de perceber que existem pessoas que ainda entendem que é só através da educação e da cultura
nós vamos diminuir as desigualdades, conquistar uma democracia plena e inclusiva. Justa. Muito obrigado. E eu vejo vocês lá. O Tempo da Fumaça, o Fastio Pós-Coito, de Danilo Leão. Muito obrigado. É isso. Ver todo instante aquele a quem mais quero, sentir seus lábios beijar com desespero, seu coração bater juntinho ao meu, sentindo entre as carícias meu corpo estremecer. Antes de adormecer,